Vamos falar agora de um grave acidente de ônibus na CE 187. Deixou 7 pessoas mortas e várias pessoas feridas. Os passageiros participavam de um torneio de basquete lá no município de Sobral, região norte. Vamos conversar agora com a nossa repórter Manuela Braga, que tem as informações, infelizmente, de uma tragédia, né? Uma tragédia, que a gente foi surpreendido na madrugada de hoje com essa informação. Vamos saber aqui como é que aconteceu esse acidente, Manu. Boa tarde. Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como você bem disse, né, nós amanhecemos com a notícia dessa tragédia. Começamos amanhã, hoje no Balanço Geral Manhã, já dando as primeiras informações à medida que elas iam chegando, e agora no Cidade 90, a gente já com informações atualizadas desse acidente que aconteceu ali na localidade, no distrito de Santa Teresa, entre os municípios de Itauá e Quiterianópolis. Como você bem disse, a equipe de basquetebol de Juazeiro do Norte havia participado de uma competição, a Copa Sobral 2026 de basquete, havia inclusive vencido o torneio e estava retornando para Juazeiro do Norte quando o acidente aconteceu naquela CE. As informações que nós temos é que o acidente teria acontecido por volta das 3 horas da manhã, o acionamento das primeiras equipes do Corpo de Bombeiros tendo acontecido por volta de 20 minutos depois, tanto das equipes do Corpo de Bombeiros, quanto do SAMU, da Polícia Militar e também da Perícia Forense, porque nesse horário já se tinha a informação de que seriam múltiplas vítimas desse capotamento. A gente tem inclusive a imagem, vocês devem estar vendo aí as imagens, fotos da madrugada, imagens de agora pela manhã que já mostram aí, dão a dimensão do que aconteceu durante a madrugada. O ônibus transportava 41 passageiros, além do motorista, e entre os ocupantes estavam atletas, todos eles eram atletas amadores com idades entre 12 e 18 anos, de pelo menos 3 categorias, né? Das categorias, duas equipes da categoria sub-19 e uma da categoria sub-15 de basquete. Os atletas, eles eram estudantes das escolas de Juazeiro do Norte, né? E também ali daquela região. Horas antes do acidente, como eu falei para vocês agora há pouco, a equipe, né, de sub-19, uma das equipes sub-19 havia conquistado aí o título, né, de campeão da categoria, né, e o pessoal que já era bastante acostumado a viajar e também a competir, inclusive com informações que eles já tinham viajado até mesmo para fora do estado para a competição e dessa vez haviam ido para Sobral, onde haviam se sagrado campeões na categoria sub-19. E quando retornavam aconteceu aí essa tragédia. Né? Pelo menos até agora, oficialmente confirmados pela Secretaria da Educação do Estado, foi o primeiro órgão oficial a confirmar realmente a quantidade de mortes, confirmou que 7 pessoas acabaram morrendo e outras dezenas tiveram que ser socorridas. 21 delas foram encaminhadas ao Hospital Regional Dr. Alberto Feitosa, em Itauá, e pelo menos outras 9 foram levadas aí para unidade de pronto atendimento do município. Só aí nós estamos falando de pelo menos 30 pessoas, né? As equipes médicas continuam acompanhando aí o estado de saúde dessas pessoas, né, das pessoas sobreviventes. Nós temos aqui, inclusive, informações que chegaram agora há pouco de nomes, né, dessas vítimas. Nós temos aqui nome de 7 pessoas. Uma primeira identificada como Marcos Miguel, uma outra Henrique Ferreira Bezerra, uma terceira João Paulo Sampaio, a quarta Luiz José de Moraes, a quinta Cauã Rodrigues Frata, a sexta Jonathan Rodrigues dos Santos e a sétima Matheus Henrique Ferreira. Né? Essas seriam as vítimas aí desse acidente de agora pela manhã. Com a luz do dia foi possível a gente observar aí os danos, né, no veículo, enfim, e todo o cenário que começou a ser desenhado ainda durante ali a madrugada. Informações preliminares apontam que o veículo acabou saindo da rodovia quando o veículo trafegava em uma reta e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Ou seja, o veículo estava em uma reta quando saiu da pista e, consequentemente, veio a capotar.
Obviamente, várias autoridades lamentaram, né, o fato acontecido. A gente tem a primeira nota que foi divulgada hoje pela manhã, foi por parte da Prefeitura do município de Itauá, através aí da prefeita, né, lá do município, ela falando aí, né, que as equipes, além de solidarizar primeiro, obviamente, com as vítimas e os familiares, ela fala que recebeu, a prefeita Patrícia Aguiar fala que recebeu a notícia ainda durante a madrugada do tombamento e que tem acompanhado aí o trabalho das equipes, a recuperação, né, dessas vítimas no hospital e também na UPA, está prestando o suporte necessário e acompanhando a atuação aí dos órgãos daquele município. O Corpo de Bombeiros, por meio de nota, né, informou que atendeu a ocorrência por volta das 3h24 da manhã, acionando outras equipes. Quando chegou ao local, haviam vítimas fatais e também diversas pessoas feridas, e todas elas foram atendidas. É importante a gente salientar que, além das ambulâncias do SAMU da região, porque a gente está falando não só das ambulâncias do município de Itauá, mas várias outras ambulâncias da região foram deslocadas para lá, carros particulares foram utilizados para fazer o transporte dos feridos, além das próprias viaturas da Polícia Militar, que também prestaram socorro a vítimas, né? Todas essas forças de segurança atuaram aí para que essas pessoas fossem levadas às unidades de saúde, né? A gente também tem uma nota de pesar da Prefeitura do município de Sobral, em que a Prefeitura expressa profundo pesar pelo falecimento dos atletas de basquete vítimas desse trágico acidente, né? A Prefeitura diz ainda que se solidariza com os familiares, amigos e companheiros da equipe e da comunidade esportiva, né? Enfim, é fato esse que mobilizou diversas notas de diversas autoridades, sendo elas, inclusive, a mais importante, a do governador do nosso estado, o governador Elmano de Freitas, que também, por meio da rede social, fala que recebeu com profunda tristeza a notícia do grave acidente envolvendo o ônibus na CE 187, no município entre Itauá e Quiterianópolis, que deixou mortos e feridos. Entre os passageiros estavam jovens integrantes, diz ainda a nota na rede social do governador. Nossas equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar agiram rápido no resgate e transporte dos feridos. Manifesto, diz o governador, minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento de dor. A Prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de 3 dias, né? Todas as vítimas são do município de Juazeiro do Norte e também ali daquela região. Inclusive, hoje pela manhã, uma das escolas onde parte dessas pessoas, desses estudantes estudavam, né, a escola polivalente, os alunos foram informados que do fato acontecido, já quando chegavam aí para a primeira aula, as aulas foram suspensas por tempo indeterminado. Além dessa escola, uma segunda escola também teve as aulas suspensas. Enfim, os estudantes, né, recebendo informações de que os amigos, que os colegas haviam sofrido nesse acidente, alguns perdendo a vida, outros feridos, né, em estado grave, enfim. Além dos familiares que iam sendo acolhidos à medida que também chegavam para pedir informações, porque no começo da manhã ninguém sabia nomes de vítimas, né? Esses nomes só foram divulgados agora há pouco. Nós falamos agora há pouco aqui para você que está assistindo ao Cidade 90, a gente nessa cobertura ampla dessa tragédia que aconteceu agora pela manhã. Agora teve uma nota que chegou agora por último e que muito me chamou a atenção, que foi da Secretaria da Segurança Pública, que traz uma informação bastante importante, além de falar de todo o aparato de segurança, né, que foi colocado à disposição dessas vítimas, que foi levado para fazer o transporte das vítimas, aparato de investigação a partir de agora, porque o acidente ele tem que ser investigado. A nota traz uma informação bastante importante sobre o condutor do veículo, né? O condutor do veículo, diz a nota, ele também foi um dos que foi levado para uma unidade de saúde. Só que dessa unidade de saúde ele simplesmente fugiu. Ele fugiu da unidade de saúde e se apresentou, a informação que está na nota, horas depois na delegacia.
né? Essa é uma informação importante, com certeza. E o depoimento dele é um depoimento de extrema importância para dizer exatamente o que foi que aconteceu. Com certeza outros trabalhos periciais aí devem ser determinantes para falar se houve alguma falha mecânica, né, no veículo. Enfim, é um conjunto de informações que podem determinar as causas desse lamentável acidente, né? O que a gente de tudo lamenta e se solidariza com a família desses jovens que tem entre, né, 12 e 18 anos lá de Juazeiro do Norte e da região, que nesse momento estão enlutadas. A gente também torce aí pela recuperação dessas mais de 30 pessoas aí que estão em atendimento nas unidades de saúde, também daquela região, que as famílias, né, estão preocupadas, ainda estão distantes ou estão em deslocamento para saber como é que estão seus parentes. Enfim, uma situação que hoje pela manhã desaquietou o nosso coração, né? Enfim, quem é pai, quem é mãe, saber que seu filho sai aí para realizar um sonho. Muitos deles, né, sonham aí com a atividade esportiva e acabaram aí sendo vítimas, né, de um acidente tão grave como esse registrado hoje pela manhã na CE 187. Eu retorno com vocês ao estúdio. Ok, Manu, obrigado pelas informações. Gente, que tragédia, né? Lamentável, né? O pessoal já retornando aí depois da prática lá do esporte lá na região norte. E nós fomos surpreendidos com essa tragédia. 3h30 da manhã. Enquanto eu estava ali abrindo os olhos, muitos estavam fechando os olhos por conta dessa tragédia, né? E mais adiante, durante aqui o Cidade 90, a nossa produção está aqui em contato aí com as autoridades, que a gente vai atualizando então as informações sobre essa tragédia, né? Tendo em vista de que 7 morreram logo de imediato e outras pessoas foram socorridas para unidades hospitalares lá da região, e com o apoio ali das cidades que tem aquela região ali, Tauá principalmente, né, que é um polo bem maior, com mais capacidade de acolher vítimas em situações mais graves, tá? Daqui a pouco a gente volta a falar e a gente vai atualizando aqui durante o Cidade 190, tá?